querida, tudo bom? Seja bem-vinda a mais um vídeo e hoje eu trouxe pra você um vídeo diferente do que eu já gravei aqui no canal. Eu acho que eu nunca trouxe um vídeo como esse que eu quero trazer aqui pra você hoje. Basicamente, esse vídeo vai ser uma que fala / se arrume comigo. Hoje eu tenho aniversário de um priminho meu que eu amo muito, então eu vou me arrumar agora junto com você, vou fazer maquiagem, look, mas eu pensei comigo, não quero trazer somente um vídeo de se arrume comigo, eu quero trazer algum conteúdo que impacte positivamente na sua vida, que te traga uma reflexão nova, que te faça de repente abrir a cabeça para uma nova perspectiva de vida. E como esse é um formato novo de vídeo que eu tô trazendo, não se esqueça de no final do vídeo deixar um comentário aqui embaixo falando se você gostou, assim eu posso trazer mais vezes, caso seja do seu interesse. Bom, já vou começar aqui a maquiagem. Eu vou passar esse primer aqui, que eu recebi na minha caixinha da Glambox. Enquanto eu tomava banho, eu tava pensando o que eu posso trazer de reflexão nesse vídeo, né? O que eu posso agregar na sua vida. E eu pensei, por que não falar sobre os nossos sonhos, nossos objetivos? E eu quero já começar o vídeo pedindo pra você responder aqui nos comentários pra mim a seguinte pergunta: você está vivendo de verdade ou você tá apenas existindo? Você tá apenas sobrevivendo? Comenta aqui embaixo, hashtag vivendo, hashtag sobrevivendo, porque isso vai ser muito importante para nossa conversa durante esse vídeo. E eu quero que no final do vídeo você veja realmente se você está ou não vivendo. Quando a gente sai da escola, né, quando a gente termina a escola, muitas vezes a gente precisa passar por situações que a gente não gostaria de passar, do tipo, você precisa arrumar um emprego, talvez porque os seus pais peçam para você ajudar eles com a renda na sua casa, ou talvez porque você realmente não quer mais depender do dinheiro dos seus pais, ou então você precisa começar uma faculdade, mas às vezes você nem sabe o que você quer fazer de faculdade. Vou passar aqui uma base, vou usar essa daqui da Francine Elk, com a esponjinha da Mari Saad, mas às vezes você nem quer fazer faculdade, você faz porque seus pais te falam que você precisa fazer, e você é meio que forçado a entrar numa faculdade quando você termina a escola, porque o último ano basicamente te prepara para uma faculdade, né, na maioria das escolas. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente termina a escola, muitas vezes a gente é forçado a fazer coisas que não são da nossa vontade, e a gente começa a viver a vida de um modo automático e parece que a vida vai perdendo um pouco a graça. Eu não sei quantos anos você tem, se você ainda tá na escola ou se você já saiu da escola. Se você já tiver terminado, deixa aqui nos comentários se você se identifica com essa situação que eu tô colocando aqui. Basicamente, quando eu saí da escola, eu precisava encontrar um emprego porque meus pais não me pagavam mesada. Se eu não arrumasse um emprego, se eu não encontrasse uma forma de ganhar dinheiro, eu não conseguiria comprar nada que eu queria. E eu queria fazer muitas coisas, como por exemplo, viajar pra Disney. Tem um vídeo aqui no canal onde eu conto como eu consegui viajar pra Disney, vou deixar o link aqui. Eu queria muito ir e meus pais não tinham condição de me levar, eu queria ir desde os meus 15 anos e eu tive que encontrar uma forma de juntar dinheiro pra conseguir pagar essa viagem, e a forma que eu encontrei foi realmente procurando um emprego, e eu fui juntando até que eu consegui pagar a minha viagem. Eu passava o dia todo trabalhando em empregos que eu não gostava, e aí com isso a gente vai deixando de viver de fato e passa a sobreviver. Então você tá ali no trabalho não porque você gosta, mas porque você precisa do dinheiro. Às vezes você tá ali na faculdade não porque você gosta do curso, mas porque alguém te obrigou de certa forma a fazer aquilo. E os anos vão passando, né? Quanto mais tempo a gente vive nesse modo sobreviver ativado ao invés de viver, o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, e aí quando você vê, você já tem 50 anos, já tem 30 anos, 20 anos, e você não fez nada do que você queria fazer na sua vida. Os seus sonhos, que sonhos, né? Foram deixados pra trás, foram guardados numa gaveta, e você se vê ali simplesmente vivendo a vida do jeito que dá, levando as coisas como dá. E é justamente por ser contra esse estilo de vida que eu quero hoje te tocar de alguma forma. Eu vou passar aqui um pouquinho só de corretivo. Eu quero fazer uma maquiagem não muito pesada, é mais pra esconder mesmo as imperfeições. E como que você vai conseguir responder essa pergunta pra mim? Se você tá realmente vivendo ou se você tá só existindo? É só você começar a perceber como é que tá a sua vida, o que você faz e como você se sente em relação a essas coisas.
coisas. Eu vou passar um pouquinho do pó solto com uma esponjinha aqui, que é pra não craquelar, e depois eu venho aplicando no rosto todo com um pincel. Eu fiz esse exercício na minha vida e continuo fazendo até hoje, porque eu sempre fui uma pessoa que me cobrou muito, sempre fui muito reflexiva em relação à minha vida, né? Os meus sonhos, se eu tava realmente fazendo aquilo que eu gostava ou não. Então você começa a analisar mesmo. Se você trabalha, começa a pensar se você realmente gosta daquele trabalho, se você gosta de ficar naquele ambiente, ou se você simplesmente não vê a hora daquele relógio mudar aquele ponteiro. Se você pudesse manualmente ali colocar na hora de ir embora, você faria, sabe? Se você é aquela pessoa que fica tipo, meu Deus, são 2 horas, meu Deus, são 2h05, meu Deus, ainda são 2h10. Se você é essa pessoa que não vê a hora passar, isso pode ser um sinal de que você não gosta do que você tá fazendo ali. Se você é uma pessoa mal-humorada, sabe? Chega no final do dia, você tá super cansado, você não vê a hora de chegar ao final de semana. Quando chega domingo à noite, você já fica deprimido, porque sabe que no dia seguinte você precisa trabalhar. Esses sinais vão te ajudar a perceber se você tá realmente vivendo ou se você tá só existindo, se você tá só levando a vida do jeito que dá. E por muitos anos da minha vida, eu fui essa pessoa que só sobreviveu. Eu me via o tempo todo chateada, pensando, meu Deus, por que isso não acontece comigo? Quando que isso aqui vai acontecer? Meu Deus, por que o Senhor não me dá essa oportunidade de viver o que eu quero viver? E isso foi muito em relação ao canal no YouTube. Eu tenho vontade de ter esse canal há muitos anos, acho que uns 10 anos, talvez um pouco mais. Só que algumas coisas aconteceram no meio do caminho que me desviaram disso. E chegou um momento da minha vida, ao longo dessas reflexões que eu fui fazendo, que eu percebi que o motivo da minha infelicidade era justamente não estar trabalhando com aquilo que eu gostava de fazer, com aquilo que eu gostaria, na verdade, de fazer. E aí eu comecei a refletir tanto sobre isso, sobre essa minha infelicidade, que eu comecei a me questionar se valia a pena eu continuar vivendo daquele jeito, ou se não seria melhor eu tentar. E vinham esses pensamentos que todo mundo tem quando quer começar na internet, do tipo, meu Deus, o que será que vão falar de mim? Será que vão me julgar? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Esse tipo de pensamento sabotador fez parte da minha vida, da minha existência durante muitos anos. E eu só pensava o dia todo, meu Deus, como seria se eu tivesse no canal? Como seria se eu já tivesse começado? E aí eu parei e pensei, vale a pena simplesmente não tentar por medo do que vão falar de mim, por medo de não saber o que vai acontecer, se vai dar certo ou não? Ou será que não é melhor eu tentar de fato? E se não der certo, pelo menos eu vou me arrepender de algo que eu tentei e não deu certo. Essa frase martelou muito a minha cabeça durante muito tempo. Vale mais a pena você se arrepender por algo que você não fez ou por algo que você tentou e não deu certo? Porque aquilo que você não tentou, aquilo que você não fez, você nunca vai saber. E eu penso muito, tipo assim, quando eu chegar nos meus 80, 90 anos, eu quero olhar pra trás e eu quero me orgulhar da vida que eu vivi. Eu quero me orgulhar da pessoa que eu fui, do meu caráter, da minha persistência, da minha determinação, de correr atrás dos meus sonhos. Eu não quero chegar no final da minha vida e pensar, puxa, e se eu tivesse feito isso, será que teria dado certo? Será que eu teria sido feliz? Será? Esse será, essa dúvida, essa angústia, acaba com o nosso psicológico de um jeito. Chegou um momento que eu tava tão infeliz que eu falei, não, chega. Liguei o botão do F do foda e falei, eu vou tentar, mesmo que me zoem, mesmo que riam de mim, mesmo que falem o que quiserem, eu vou tentar. A pior coisa que pode acontecer é rirem de mim e não dar certo e eu desistir e ir fazer outra coisa. Quando eu coloquei isso na minha cabeça e eu tentei, aí em diante eu realmente comecei a viver. Hoje eu não sobrevivo, eu vivo. Hoje eu vivo sempre correndo atrás dos meus sonhos. Eu sou aquela pessoa que acorda e a hora que vai ver já é meio-dia e depois já é 9 da noite. Meu Deus, não deu tempo de fazer tudo que eu queria. Vou passar o blushzinho agora da Fran, vou usar esse que eu amo. Hoje eu não sou mais aquela pessoa que chega domingo à noite e fica super triste porque tem que trabalhar na segunda. Pelo contrário, eu sou aquela pessoa que trabalha de domingo e eu vivo em função do meu trabalho e isso é uma coisa muito gratificante. Sabe aquela frase que falam, ame o que você faz e nunca terá que trabalhar? É exatamente isso. Então o meu intuito com esse vídeo hoje é fazer você refletir se você realmente está vivendo uma vida em busca dos seus sonhos, de realizar aquilo que você quer, de conquistar aquilo que você quer, ou se você simplesmente tá deixando o barco da vida te levar. E se você estiver deixando o barco da vida te levar, você precisa pegar o volante desse barco, que eu não sei como chama o negócio que pilota o barco.
específico. Você precisa pegar as rédeas da sua vida e começar a realmente correr atrás daquilo que você quer. Porque, como eu te falei, eu tô ficando cada dia mais velha, você tá ficando cada dia mais velha, e esse tempo que tá passando, ele não vai voltar. Não vai voltar. Então, a cada dia que passa, você tá mais perto do fim da sua vida e mais longe do seu sonho. Nada, gente, nada vai cair do céu. Eu esperei durante muitos anos acontecer uma coisa esplêndida na minha vida, um milagre, alguma coisa muito incrível que fosse acontecer. Mas sabe o que eu percebi? Antes de falar o que eu percebi, vou passar o meu fixador. Eu uso esse daqui, ó. E vou deixar ele agindo aqui na minha pele pra selar bem, e aí eu volto pra contar pra você. Eu percebi que Deus não faz nada por você, mas com você. Ou seja, o que Ele tinha pra fazer, Ele já fez. Que era me dar saúde, me dar pernas, me dar braços, me dar fala, me dar inteligência. E a partir daquele momento, eu já tinha tudo o que eu precisava pra correr atrás do que eu queria. E foi a partir desse momento que eu tomei as rédeas da minha vida, que eu liguei o botão do F e falei, vou tentar, que tudo mudou. O primeiro passo é sempre o mais difícil de você dar, mas sem esse primeiro passo você nunca vai viver a vida dos seus sonhos, porque nada vai cair do céu, só depende de você. Então é isso que eu quero que você pense e faça essa reflexão na sua vida também. Se você realmente tá vivendo uma vida que quando você morrer, tipo, se hoje fosse o último dia da sua vida e você olhasse pra trás, o que você ia sentir? Você ia sentir que, meu, que alegria, eu vivi tudo que eu pude, eu fiz o meu máximo, eu dei meu melhor? Ou você ia pensar, tipo, nossa, eu poderia ter feito tal coisa, eu poderia ter tentado, entendeu? A gente precisa ter sempre esse pensamento reflexivo junto com a gente, se a gente quiser realmente viver a vida dos nossos sonhos. Preenchi minha sobrancelha, agora eu só vou passar um pouquinho de máscara incolor. E pros olhos eu quero fazer uma coisa simples assim, porque é um aniversário de criança, né? Eu não preciso estar toda produzida. Eu pensei em passar só um pouquinho de sombra marrom. Eu acho que eu vou usar uma dessas duas aqui com um pincelzinho assim, ó. E vou passar só aqui bem rente pra dar uma esfumadinha. É só pra fazer uma leve marcação no meu olhar. Vou passar um pouquinho do meu dedo também pra dar uma esfumada melhor. E agora, pra deixar um pouquinho mais marcado, peguei um lápis preto e vou passar aqui bem na linha dos cílios. E eu vou esfumar com esse mesmo pincel pra tirar essa marcação. E eu vou passar um pouquinho do lápis preto aqui em cima também, a linha d'água da pálpebra de cima, pra deixar um pouco mais marcada ainda. Então, faz essa reflexão na sua vida. Veja tudo que você precisa fazer pra conseguir alcançar esse objetivo. Então, por exemplo, se o seu objetivo é ficar fluente no inglês, mas você não tem dinheiro para fazer um curso, basta você estudar através da internet, através de música, tem muitas plataformas gratuitas aí que você pode utilizar para você conseguir. Se o seu sonho é se tornar um atleta, o que você precisa fazer para conseguir ser esse atleta? Se o seu sonho é viajar para Disney, como era o meu sonho, o que você precisa fazer para conseguir ir para lá? Você precisa de dinheiro? Seus pais não têm condição? Tá, mas vai atrás, arruma um emprego. Ah, mas ninguém te contrata? Tenta trabalhar na internet. Hoje em dia o melhor lugar para se trabalhar é a internet. Você tem muita oportunidade na internet. Então a chance de você conseguir arrumar alguma coisa é muito alta. O que não pode é você ficar inventando desculpa para postergar o seu sonho. Quando a gente começa a pensar demais sobre o nosso sonho, ele parece que é uma coisa que está muito distante. Mas não, você tem que pensar em um passo de cada vez. Por isso você precisa traçar esse plano de ação para você ir aos pouquinhos chegando mais perto dele. Não sei se você já viu uma foto de uma tirinha, na verdade, que é uma pessoa que vai colocando todo dia um bloquinho de terra ali, e aí quando você vê, esse bloquinho de terra já virou uma montanha. Se eu achar essa tirinha, eu vou deixar aí na tela pra você ver. Você faz um pouquinho por dia e quando você vai ver, você já fez um monte. Alguns anos atrás, eu tinha 0 inscritos, e se você entrar no meu canal hoje, a gente tá com 75 mil. Eu não consegui esses 75 mil de um dia pra noite, não caiu do céu. Tive que me dedicar muito pra conseguir chegar aonde eu tô hoje. Só que eu também não vou parar por aqui. Meu sonho é muito maior do que esse. Então, a cada dia eu tô ali colocando o meu bloquinho de terra. Tô passando agora a máscara de cílios. Eu não vou passar a máscara nos cílios de baixo, porque eu prefiro passar só em cima. E olha só como aquele detalhe que eu fiz no preto, aquele esfumadinho, fez toda a diferença. Deixou meu olhar bem mais marcado. E não ficou uma coisa muito pesada. Vou passar iluminador agora. Vou aproveitar pra passar um pouquinho aqui também no cantinho interno. Finalizei o look, eu estou muito chique, eu poderia ir jantar num restaurante nesse momento, mas não, eu só vou no aniversário de uma criança mesmo, mas tá tudo bem. O Matheus também vai. Fala oi.
Achei que não tava pegando. E a gente tá combinando de azul sem combinar. Meu pai também tá de azul. Tá todo mundo na paleta azul hoje. Vou pedir pro Matheus mostrar meu look em detalhes. Todo o meu look é da Shein, com exceção dos acessórios. Eu coloquei esse casaquinho aqui. Por baixo eu coloquei esse body. Eu já vou tirar pra mostrar. Ele é todo rendado aqui em cima. Na verdade não é rendado, tem uma transparência e tem essas flores aqui em camurça. Ele é muito lindo. E aí eu coloquei essa calça de couro. Ela é muito linda. Ela tem uma qualidade muito boa. E aí eu coloquei esse cintinho aqui só pra dar um charme. Nos pés eu coloquei meu coturno, que pra variar também é da Shein. E assim ficou o meu look. De acessório eu coloquei esse brinquinho que é da minha mãe. Coloquei essa pulseira também, que combina com o brinco. E agora falta eu escolher a bolsa. Eu tô em dúvida entre essas duas, que são as únicas mais chiquezinhas que eu tenho. Eu passei um gloss, eu usei esse gloss aqui, da Francine Elk. Eu gosto muito dele. E esse é o look sem a blusa de frio, né? Eu vou levar ela porque eu acho que vai estar bem gelado. Mas se eu precisar tirar, esse vai ser o look por baixo. Eu coloquei a pulseira por cima da blusa pra dar um charme. Deixa eu dar um close. Gostou? Tá maluco. Pra finalizar a conversa que a gente estava tendo, tem mais uma coisa que eu gostaria de falar. Estar na nossa zona de conforto é algo, tipo, muito prazeroso, porque te dá conforto, obviamente o nome já fala. Você não se esforça pra estar naquele lugar. E o nosso cérebro sempre vai querer que a gente continue no mesmo lugar, que a gente não tenha um esforço. Por isso é tão desconfortável quando a gente tenta aprender algo novo, fazer alguma coisa que a gente nunca fez antes. Mas tem uma coisa que eu aprendi após ler vários livros sobre desenvolvimento pessoal, que estar fora da zona de conforto é maravilhoso. Você se sentir desconfortável numa situação que te desafia é muito bom, porque te faz crescer, te faz ser uma pessoa melhor, te faz melhorar, evoluir. Antigamente eu ficava muito chateada, assim, não chateada, eu ficava apreensiva toda vez que eu tava numa situação onde eu estava desconfortável, onde eu tava fazendo algo desafiador, alguma coisa que era nova pra mim, que me colocava sob pressão, e isso gerava um sentimento de desconforto em mim que eu associava a algo ruim. Eu não via a hora de passar por aquilo, de sair daquela fase. Mas hoje em dia eu já faço o contrário. Eu busco estar sempre na minha zona de desconforto, porque eu sei que quando eu tô sentindo essa sensação, isso mostra pra mim que eu tô evoluindo. Por mais que seja bom você estar na sua zona de conforto, aquilo não vai te levar a nenhum lugar. Então eu tenho certeza que você tá aí pensando que você quer conquistar tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas se você continuar na sua zona de conforto, você nunca vai conquistar aquilo, porque como eu falei, nada vai cair do céu. Então, sempre busque estar fora da sua zona de conforto, buscando o seu sonho, buscando viver ao invés de apenas sobreviver, para quando você chegar na sua velhice, você olhar para trás e falar: caramba, olha onde eu cheguei, olha tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei. E esse foi o vídeo de hoje, essa foi a reflexão que eu tinha aqui para fazer com você. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, e se tem alguém que você acha que precisa ouvir o que eu falei nesse vídeo, envie esse vídeo pra ele ou pra ela, porque assim você me ajuda a fazer com que essa mensagem chegue pra mais pessoas. E não esqueça de deixar um comentário aqui embaixo falando o que você achou de tudo isso, qual é a sua opinião e se você gostou desse formato de vídeo, porque se você tiver gostado, eu posso trazer mais vezes aqui pro canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo enorme, eu amo muito você, até o próximo vídeo e tchau!